Aleluias. Cumprimento os irmãos na paz de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode tomar o seu assento, louvando e agradecendo o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Quero aqui agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, por essa oportunidade de poder servir a Deus. Também ao pastor Marcos, que fez o convite, demais obreiro, também o pastor Ronaldo, que tem sido, graças a Deus, uma bênção na nossa vida. Os irmãos sabem que nós mudamos para cá faz um mês agora, já fez, e graças a Deus, Deus tem nos guardado, tem cuidado de nós, tem dado tudo certo, Isso nós podemos ver que a mão do Senhor sobre a vida dos teus filhos. Louvado seja Deus. Meus irmãos, antes de eu entrar aqui na palavra de Deus, eu quero estar chamando o Igor, ele está louvando comigo. Aleluias. Glória ao nome de Jesus. Talvez nessa noite você está precisando de algo da parte de Deus, a resposta do Senhor, mas eu quero já dizer, adiantar para você nessa noite, aleluia, que você é escolhido de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Às vezes nós olhamos e pensamos que Deus viu em mim por ter me escolhido, por ter me chamado, por ter me resgatado por uma sala do pecado, onde nós estávamos perdidos, irmãos, sem uma esperança, sem nada na nossa vida. O nosso destino era a morte, mas pela salvação em Cristo Jesus, este favor não merecido, que nós não merecemos, nem merecemos estar aqui, mas pelo sangue dele nos deu essa oportunidade. Será que você pode adorar ele nessa noite por isso? Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu quero ler nessa noite Salmos 27. Salmos 27, a nossa meditação, versículo 1. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Salmos 27, não vou colocar ali. Glória, santo é o nome do Senhor, Pai. Aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. Salmos 127. Glórias a Deus. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, vão trabalhar os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde. O meu pão de dores, pois assim dá ele aos seus filhos amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre do seu galardão. E como flecha na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. E bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Louvado seja Deus. Irmãos, hoje eu fui ali, culto da família, e quando se trata
do culto da família, nós lembramos que é um culto com a família, aonde somos um projeto de Deus, um projeto na mão do Senhor. Já foi falado aqui nessa noite que Ele estava desde a fundação do mundo, lá em Gênesis. Nós vamos ver e aprender que estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Ele que projetou a nossa vida, e Ele que projetou a nossa história, e Ele que projetou a nossa família, a nossa casa, nossos filhos. E somos então ao projeto de Deus. Nós trabalhamos em construção, pegamos um projeto ali, uma planta na nossa mão, e quando o engenheiro, o arquiteto traz, e nós começamos a ler aquele projeto, e nós começamos a entender o que precisa ser feito desde ali da base do alicerce, irmãos, e quando nós começamos a ler, a entender, então nós começamos aquele projeto, aquela fundação, e nós sabemos que precisa, irmão, colocar tudo no seu devido lugar. Nós precisamos obedecer ali, né, aquele projeto, aquela planta, para que a construção venha sair da forma que está no projeto, não da forma, irmão, que talvez o dono queira. Às vezes o dono quer que fique mais barato, às vezes o dono procura um outro meio, outro caminho para ver se vai ficar melhor para ele. E nós começamos a ler aquele projeto, e nós começamos a construir aquela casa, como nós construímos esse ano já uma casa aqui em Monte. E nós vamos vendo aquele projeto, aquela construção, e nós vemos que é uma sabedoria que Deus nos dá, uma sabedoria que vem de Deus. E nós vemos que aquele projeto está sendo construído pela mão de homens, pela mão do ser humano, homens e mulheres que tiveram o estudo, que tiveram a inteligência de Deus primeiro, para estar executando aquele projeto, irmãos. Mas aqui Deus vai muito além disso, de um projeto terreno. Deus vai muito além de um projeto terreno, de um projeto que vai dar na mão de um arquiteto aqui na terra. Mas nessa noite eu vim para dizer que a tua vida, a tua família, a tua casa é um projeto de Deus, está na mão dele. Aleluia. E esse projeto, irmãos, é um projeto que ele fala aqui que se nós não formos obedientes a Deus, se nós não andarmos na presença do Senhor em vão, tudo vai ser na nossa vida em vão. Fora da obediência de Deus, da Bíblia, nós que conhecemos a Deus, a palavra do Senhor, nós sabemos que nada vai adiantar. Ele vai falar que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Então nós levantamos cedo pela manhã, nós trabalhamos, corremos para buscar o pão, e não é fácil, irmão. Aqui fala que é o pão de dores, quando fala pão de dores ali, é um pão trabalhoso. Você tem que esforçar, você tem que ir para cima, né? Você tem que crer, você tem que acreditar, porque você tem uma casa e tem uma família para cuidar. Aleluia. Mas a gente fala, se o Senhor não tiver nesse negócio, eu vou para frente. Açúcar, açúcar. Se Deus não estiver edificando, de nada adianta. Aleluia. Mas nessa noite, irmão, nosso Senhor vai começar a edificar a gente aqui. Vai começar a edificar a vida nessa noite. Mateus 7:24, a palavra vai dizer que sobre a casa, irmão, construída sobre a areia, e sobre a casa construída sobre a rocha. E ali vai dizer que passaram a chuva, os ventos, e abateu aquela casa que foi construída na areia. Mas logo no final do contexto, ele vai dizer que correu os ventos, a chuva,
e a casa que estava edificada na rocha que é Cristo, ela continua de pé. Por isso, irmão, que tem pessoas que passam pelo vale, mas continua de pé, porque a casa está edificada em Cristo. E os alicerces, como eu falei nessa noite, irmão, os alicerces de uma construção, ela precisa estar baseada na base. As paredes, a laje, o telhado, precisa estar firmado na base. E nós, na nossa vida espiritual, irmão, nós precisamos estar firmados na base. Que base é essa? A base é Jesus Cristo. Que base é essa? É a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E muitas vezes, irmão, precisamos entender uma coisa. Quando o salmista vai dizer que o cavalo, às vezes ele tem muita força, né? E nós também, muitas das vezes, queremos levar da nossa maneira, do nosso jeito. E nós sabemos que o nosso Deus é aquele que nos fortalece, é aquele que nos dá força, irmão. Às vezes nós vamos confiar no nosso braço, na força do nosso braço, e nós vamos chegar até na metade do caminho e não parar. Mas aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. E Ele está aqui nessa noite, irmão, para renovar tuas forças espiritual, para renovar tua vida. Louvado seja Deus. Talvez você tenha tentado se esforçar, correr da sua forma, da sua maneira, mas Deus fala nessa noite: em vão vigia e sentinela. Mas nós precisamos colocar Deus na nossa vida. Nós precisamos colocar Deus sim na nossa casa, porque os ventos vão correr, a chuva vai vir, mas não será abalado, porque está firmado na rocha que é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. Aqui vai útil será levantar de madrugada. Aleluia. Repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados sonhos. Quando ele está dizendo isso aqui, ele está falando que quando você dorme, ele está cuidando. Aleluia. Enquanto você dorme, ele está cuidando. Mas que negócio é esse? Quando eu durmo, ele está cuidando. Ele está cuidando, sabe por quê, irmão? Você tem crido na palavra de Deus, você tem feito a vontade de Deus. Então não preocupe o dia da manhã, como já foi falado aqui nessa noite, o que você vai resolver amanhã, mas o nosso Deus vai cuidar. Louvado seja Deus. E a nossa casa, e a nossa família, a tua casa, a tua família será edificada na rocha que é Jesus Cristo. Alabachou, cantora, manaia. E nessa noite, irmãos, há um mistério de Deus nesse lugar. E nessa noite, Deus fala ao meu coração que entrou vidas aqui, que acha que as coisas vão ficar da maneira que está. Mas o nosso Deus manda dizer que não vai ficar não, sabe por quê? Porque o nosso Deus está entrando na tua causa. Nosso Deus está entrando, irmão, na tua causa. E sem contar, irmãos, que Deus requer de nós toda a oração, todo louvor, toda a reverência a Ele. Davi, quando ele foge, quando ele vai para o vale, os irmãos conhecem a história. E quando ele está fugindo do seu filho, ele vai para o vale e se esconde. E Davi vai começar então, irmão, a passar necessidade ali naquele lugar, porque aquele lugar era um lugar que não produzia nada. A Bíblia diz que era um lugar que era o deserto, que era areado. E agora Davi, ele vai começar a ansiar por quem? Por Deus. Quando nós passamos luto, uma dificuldade, nós começamos a ter um anseio por ganhar mais dinheiro, nós começamos a ter um anseio que amanhã as coisas se resolvam, nós começamos a ter um anseio porque eles querem mais,
Mas Davi agora está num lugar que não tem nada. E Davi agora começa um anseio na vida dele. E ele fala: Senhor, como uma terra seca, eu anseio pela tua presença. Eu anseio pelo Espírito Santo. Sou cantora, sou aleluia. E nessa noite, irmão, Deus marcou um encontro com vidas aqui, irmãos. Vidas que acham que algum da sua casa, algum da sua família já se perderam, mas Deus fala ao meu coração. E através de você na presença de Deus, e permanecer na presença, eu vou trazer eles para minha casa. É porque quem vive aqui ainda tem anseio por Cristo, ainda tem anseio pela palavra de Deus. Versículo 3, ele vai dizer: eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre de seu galardão. Então os filhos não são herança de Deus, e o fruto do ventre do seu galardão. Quando Deus então ele dá um filho, ele está dando presente. Mas interessante é que quando ele entrega o presente para a mãe, e quando vem uma mãe que é crente, que conhece a palavra de Deus, que está no caminho do Senhor, ela logo vai entender que é herança dele. Muitos aí fora, tragam de qualquer forma, de qualquer maneira, mas nós, irmão, nós somos lavados, remidos pelo sangue de Jesus, transformados, gerados em Cristo Jesus, nós entendemos que são herança. E se é herança, irmão, não vai se perder. Se você tem orado e falado para Deus: Senhor, é herança tua, foi um presente, mas é herança do Senhor. Alabaçou, cantou, se é herança dele, ele cuida. Se é herança dele, aleluia, dele. Às vezes o mundo tem até querer tomar, ou talvez o mundo até tem tomar, talvez você, às vezes a gente, na pequena fé da gente, acha que o mundo já tomou, mas não. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio, irmão, para dar vida e vida com abundância. Ou seja, um pedaço aqui na terra, que nós possamos viver um pouco do reino de Deus aqui na terra, irmão. E naquele dia estar com Ele. E naquele dia poder ser chamado filho, Ele chamar você pelo nome. Louvado seja o nome de Jesus. E aqui diz que como flecha na mão de um valente, assim são os filhos da mocidade. E bem-aventurado o homem que enche a sua aljava, e não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Para encerrar, irmãos, eu quero deixar esse versículo quando fala que nossos filhos são como flecha na mão do valente. Aqui não está falando que os nossos filhos, eles são como flecha na mão de alguém que vai atirar para qualquer lado, na mão de alguém que já perdeu a esperança, na mão de alguém que já perdeu a fé, na mão de alguém que talvez ache que não tem significado algum. Mas eu quero deixar para cada um de nós nessa noite que o nosso filho esteja na mão de homens valentes, de mulher valente, aleluia, louvado seja Deus, que vai encaminhar ele no caminho de Deus, no caminho do Senhor. Nós precisamos tomar um cuidado, irmão, sobre uma coisa também, da maneira que nós vivemos dentro do nosso lar, na nossa casa, porque tem muitos lares destruídos, jovem que casa, o casamento às vezes destruído, e às vezes nem quer casar pela maneira que nós vivemos dentro do nosso lar.
E ele estava dizendo: eu quero estar no santuário. Ele estava lembrando de quando ele estava no santuário. E ele estava com ansiedade, irmão, pela presença do Senhor. Louvado seja Deus, pela permissão do pastor. Eu quero que o irmão coloque o pé nessa noite. Aleluia. Eu sei que, irmãos, a palavra de Deus falou com vidas aqui. Vidas que já tinham perdido a esperança. Louvado seja Deus, mas nessa noite, irmão, a tua casa está sobre a rocha de Cristo. A tua vida está sobre a rocha de Jesus. Talvez você está dizendo: mas a minha aljava. Tem alguns que permaneceram e tem alguns que não estão mais na presença. Mas nessa noite, irmãos, o nosso Deus é poderoso para ir lá. Eu não sei de que forma você tem passado, você tem ficado nessa noite, mas o nosso Deus, Ele tem todo o poder no céu e na terra. Vai ir lá, louvado seja o nome de Jesus, e tirar. Nós não sabemos aonde está. Talvez você sabe, mas o nosso Deus sabe. Talvez a tua esperança foi perdida, mas Deus fala nessa noite: eu ainda falo, eu ainda faço. Eu ainda me transformo. Às vezes o coração está endurecido, às vezes um ouvido está um pouco outro, mas o Espírito Santo de Deus vai estar visitando nessa noite. Irmão, e quando o Espírito Santo de Deus visita, nós sabemos que não vamos escutar um ouvido e outra com o outro. Então essa pessoa nessa noite, ele vai estar ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, aonde ele estiver nesse momento. Aleluia. Enquanto o Espírito Santo entra, ele vai começar a ouvir a voz de Deus. Por isso, nessa noite, se você quiser sair do seu lugar, eu vim aqui na frente e quero orar pela tua vida. Eu quero orar pela tua casa, pela tua família, por alguns dos seus que não estão aqui. Mas o nosso Deus é poderoso, irmão. Nosso Deus é poderoso. Às vezes no culto desse, o inimigo trava uma batalha espiritual também, para que você não venha. Para que você não venha aqui, mas é noite de novo. É noite de Deus ter um encontro com a tua vida. Oh, ela achou, cantou, não vai mais. Oh, Deus de poder e glória. Nós vamos orar nessa noite, Senhor Deus. Está aqui essas vidas, Pai. Onde, Senhor Deus querido, Deus santo, às vezes, Senhor, a casa está um pouco desarmada, mas os alicerces hoje, Ele vai colocar o Senhor, a base do seu Senhor. E quando você colocar na tua vida, a base vai ser o Senhor.